Olá, bom dia, a paz do Senhor. Gratos a Deus por mais uma manhã, gratos a Deus por mais um dia, o privilégio de podermos ler, meditar na palavra do Senhor. E para isso convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de João, no verso 51. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Mais uma vez, o conflito porque Jesus Cristo, ele se revela, ele diz quem ele é. E isso é muito claro para você que lê o Evangelho, para você que conhece. Não que conhece parte, apenas alguns versículos, mas você tem percebido em nossas leituras, você que tem acompanhado essas leituras e você que tem debruçado sobre a palavra de Deus e tem lido e meditado nesse precioso Evangelho, você vai perceber e você vai concluir que Jesus fala muito, ele se revela, ele diz quem ele é. Não apenas quem ele é, mas qual é a sua missão. Por que é que ele veio, por que é que ele se fez carne, por que é que Deus se fez carne e habitou entre nós. E é muito claro, não nos deixa nenhuma dúvida. Mas é dito que ouvimos o que queremos ouvir. Muitas vezes fechamos os nossos ouvidos e não queremos ouvir a verdade. Não queremos saber a verdade. Queremos que aquele que tem a mensagem da verdade se cale. Porque não queremos, porque a verdade nos confronta. Não apenas revela quem ele é, mas também revela quem somos nós. E Jesus Cristo é muito claro, deixa muito claro quem ele é e o que ele veio fazer. E aqui diante das autoridades, ele faz uma afirmação. Versículo 51, asseguro-lhes que, verdadeiramente, em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha voz, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Esta é a afirmação. Aquele que ouve a sua palavra, aquele que o segue, aquele que crê nele, aquele que confia nele e entrega o destino da sua alma em suas mãos. Ele diz: jamais verá a morte. Jesus promete a vida eterna. Jesus nos aponta para a eternidade. E aqui, os seus ouvintes olham para a sua figura maior, olha para o patriarca, olha para o seu pai Abraão e olha para os profetas. E a pergunta é: és tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas, os santos homens de Deus, os homens do passado,
morreram. Como você diz que aquele que ouvir a sua palavra jamais verá a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão? És tu maior do que o profeta, do que os profetas? E é isso que nós precisamos entender. Devemos ouvir, sim, homens de Deus. Devemos, sim, ouvir autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas. Com certeza. Mas alguém que chama a atenção para si, alguém que não cumpre a sua missão de apontar para Jesus, esse não merece ser ouvido. Mas aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que aponta para Jesus Cristo, aponta para o Salvador, esse sim merece o nosso crédito. Devemos entender que ele é maior do que os profetas. Ele é maior do que os patriarcas. Porque ele é o Senhor, porque ele é o Criador. Ele não é uma criatura, não é apenas um mensageiro, não é apenas um homem de Deus cheio do Espírito que opera milagres, que ressuscita mortos. Não, ele é muito mais do que isso. Vai além disso. Ele é o próprio Deus. Ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A pergunta que você precisa fazer e fazer para ele: tu és maior? E você deve ler a Bíblia, você deve estudar a palavra de Deus e procurar esta revelação. Ouvir qual foi a sua resposta. Qual tem sido a sua resposta? E Jesus afirma claramente que ele é o Filho de Deus, que ele foi enviado pelo Pai e que ele veio buscar e salvar o perdido. Você crê? Você crê nessa verdade? Você já alcançou esta verdade, esta revelação? Ou ainda você caminha sem direção e não sabe realmente quem é Jesus? E você apenas o está considerando como um grande líder, como um grande profeta, um grande homem de Deus, o maior de todos os líderes, mas ainda não entendeu que ele é Deus. O Deus que merece, que é digno de toda a adoração. O Deus que nós devemos nos prostrar diante dele, nos curvar diante dele em louvor e adoração. Que você possa, nesta manhã, se dobrar diante dele e reconhecê-lo como Deus e se colocar em obediência a ele. Que Deus te abençoe. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.